Bom dia, boa tarde, boa noite para todas vocês que nos ouvem. Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Ingrid Moreira. Eu sou Júnior Pascoal. E hoje recebemos mais uma vez a Cíntia Ferreira. E a gente vai falar sobre o que é hoje? Hoje a gente vai falar sobre uma plataforma de divulgação científica que a gente criou e organizou na UFOP. Universidade Federal de Ouro Preto. Eu tô achando que daqui a pouco esse podcast vai ter somente sotaques ouropretenses. Ouropretanos. Mas meu sotaque não é ouropretano. Eu sou do sul de Minas e todo mundo em Ouro Preto super tira sarro do jeito que eu falo, porque eu falo porta, porteira, portão. E lá em Ouro Preto o pessoal tem um sotaque mais puxado pro Rio, não é, Ingrid? Meio diferenciado, assim. Eu não sei se é meio puxado pro Rio. Porque o Rio ainda tem aquele mais puxado do S, do X. Mas a gente... Porque Minas tem vários sotaques, gente. Essa que é a realidade. Vários. Minas é quase um país, né? É um país. É um país. Minas, meu país. Hoje nós vamos falar sobre divulgação científica e a Cíntia, como prometeu, ela voltou, ela fez o episódio 70 com a gente da maternidade na academia e ela voltou. O Ensino Biotech nasceu em 2019, proveniente da vontade de alunos de pós-graduação de levar temas relacionados à biotecnologia até as salas de aula do ensino básico. Por entenderem que esses assuntos são difíceis de serem abordados em diferentes disciplinas, mas que são fundamentais para que os alunos possam aprender a importância e a presença massiva da biotecnologia em suas vidas, o grupo desenvolveu um curso de atualização docente sobre a temática das vacinas. Depois desse curso veio outro, e desde então eles estão no Instagram, no YouTube e também tem um podcast hospedado no Spotify. Então depois vocês correm lá e escutem também. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Eu agradeço muito pelo convite de novo, Ingrid, e Franciola e Júnior, que estão aqui hoje. Então, Cíntia, eu li, né, que foi um encontro assim, de pesquisadores da pós-graduação. Como que foi esse encontro? De onde surgiu esse desejo de fazer divulgação científica e como é que vocês sabiam que aquelas eram as pessoas certas para colocar esse projeto na mesa e fazer funcionar? Bom, então, Ingrid, vou começar a história do comecinho mesmo, né? Porque a gente divulga dessa forma, mas na verdade não foi assim um encontro e vamos começar a fazer, né? Então, o Ensino Biotech ele foi criado e organizado primeiramente por mim e Angélica, enquanto pós-doutorandas do PPG Biotech, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UFOP. E, na verdade, essa ideia ela surgiu ainda antes, né, porque eu fiz um mestrado em ensino de ciências. E durante esse mestrado, já é rotina nesse programa ter um curso para atualização docente na disciplina de... E agora me pegou, eu fugi aí, não sei qual é o nome da disciplina, mas era para falar de neurociências, né, com as professoras Luciana, Gabriela. E esse curso ele já era desenvolvido rotineiramente nesse programa, com os alunos da disciplina, né? E voltado para atualização docente. Então, vários professores da rede básica da região, né? Não só de Ouro Preto, mas da região de Minas, participaram desse curso e eu achei isso fantástico. Enquanto professora, né? Enquanto aluna, enquanto organizadora do curso, enquanto tudo, eu achei muito boa a iniciativa e vi que faltava muito dessas ações na nossa universidade, né? E na nossa região. Então, eu pensei, e a biotecnologia é um assunto super importante, né? Que tá presente na vida de todo mundo, que vira e mexe é notícia nas mídias sociais, digitais, enfim. E aí eu pensei, então, por que a gente não coloca a biotecnologia também como um tópico, como um tema para atualização docente? Até porque não é um assunto que é muito bem retratado nos livros didáticos ainda hoje, né? Ela é pincelada, ela é vista como um tema, assim, sobrenatural, né? Os biotecnologistas vão salvar o mundo. Enfim, a gente precisa muito ainda trabalhar a biotec no ensino básico. E aí eu conversei com essa pós-doutoranda e falei, Angélica, a gente precisa fazer isso no nosso programa, né? A gente precisa trazer divulgação científica e toda essa parte social para o programa de pós-graduação, que era só pesquisa.
né? Só pesquisa científica. E ela super topou, a Angélica muito animada também, muito competente, e a gente resolveu fazer o primeiro curso. E na época, em 2019, como eu tenho filhos, né? Eu já vinha conversando com mães e pais de filhos, de amiguinhos dos meus filhos, né? E vinha vendo como que a temática das vacinas estava sendo discutida. Então, muitas mães já não queriam vacinar seus filhos, já comentavam, não, eu não vacinei minha filha não, porque eu tenho medo. E eu falei, gente, mas como assim, né? E a gente começou a pesquisar sobre esse movimento anti-vacinas que já era muito forte nos Estados Unidos desde 96, 98. E aí eu falei, Angélica, vamos trazer essa temática para o nosso primeiro curso? Porque é muito importante de falar disso. E aí calhou de 2020 vinha a Covid e essa temática bombar, né? Então em 2020 a gente repetiu o curso. E no primeiro ano esse curso ele foi direcionado para pouquíssimos professores, foi presencial, na UFOP, foi uma coisa bem restrita mesmo. Em 2020, devido à pandemia e tudo ter que ser digital, e o tema tava, né, com um boom gigantesco, a gente resolveu repetir e a gente conseguiu aumentar um pouquinho o público. E nessa época eram 4 pessoas só na equipe, né? Era eu, Angélica, mais uma pós-doutoranda, mais um mestrando ali aqui que falava, eu quero participar, então era bem pequenininho o grupo. E aí foi em 2021 que eu ministrei uma disciplina de nanotecnologia. E durante essa disciplina surgiu a ideia de fazer um livro com os trabalhos dos alunos. Então, os alunos eles fizeram uma transposição didática sobre artigos científicos, transformando aquela metodologia própria, de uma linguagem própria da academia, né, para uma linguagem mais dinâmica, para que a população pudesse entender o que estava sendo abordado naquela notícia, né, da ciência. E aí a gente compilou isso, inclusive, já vou fazer propaganda do livro, porque ele já foi publicado, né, e ele é disponível para download gratuito, então qualquer pessoa pode ter acesso, e ele tá no site da Editora FI. Então é bem facinho, só digitar no Google Editora FI, vai ser a primeira que vai aparecer, e vocês procuram lá nanotecnologia, que o livro vai aparecer rapidinho também. E enfim, com a publicação desse livro, que eu comecei a ter contato com esses alunos, né, da disciplina, e eles também ficaram encantados com a divulgação científica, com essa oportunidade de estar fazendo essa transposição, né, da linguagem acadêmica e científica para uma linguagem diferenciada, informal. E aí essas meninas, ainda vou ressaltar aqui que só mulheres, né? Então a gente tem um time composto por mulheres. E aí essas meninas se interessaram muito e a gente falou, a gente já tem um Instagram. A gente na época tinha pouquinhos seguidores, mas estava crescendo, porque ele era exclusivamente para divulgação desses cursos, né? De atualização docente. E aí a gente pensou, então vamos reunir essa galera e começar essa plataforma de divulgação científica, trazendo diversos tipos de conteúdos, né, voltados para vários públicos-alvos aí. E aí que cresceu o time, e aí que realmente nasceu, né, foi construído aí essa plataforma Ensina Biotech, nasceu o site, nasceu o YouTube, o podcast, e a gente trouxe ano passado o tema de divulgação científica para esse curso. E esse ano a gente vai fazer o próximo quarto em novembro, né? Se tudo der certo. Mas foi um processo, né? Então, assim, a equipe nasceu diante desse diálogo da importância da divulgação científica, né? E sabe uma coisa que eu acho, assim, fantástica? Quando você busca modelos ou dicas de como escrever um artigo para a Nature, ele fala, você tem que colocar isso da forma mais simples possível, né? E eu vejo a dificuldade que a gente tem com os pesquisadores de escrever de forma acessível. Eu vejo como grande importância num projeto como esse que você citou especificamente, porque a gente precisa desconstruir o academiquez, que não é fácil, para poder fazer com que as pessoas que elas tenham acesso à informação, porque muitas vezes você tem ali um estudo, e aí eu falo, por exemplo, nós fazemos estudos para pessoas de comunidades garimpeiros, para pessoas com baixa escolaridade, e aí você vai, na hora de escrever um relatório, você escreve um relatório lá que o cara não sabe nem para onde é que vai, mas o que você quer dizer com isso, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa, de programa, né, de tradução do academiquez para a linguagem, né, mais comum, sem esquecer as especificidades, é claro, mas que a gente precisa, acho que, fomentar isso mais e mais com a comunidade, todos os estudantes, né? A gente incentiva o cara durante a graduação, começar ali na iniciação científica a escrever de uma forma, e aí quando ele chega lá no final do doutorado, dependendo de onde ele queira publicar, ele vai dizer, eu tenho que escrever agora numa linguagem que eu não conheço mais. Nietzsche, eu queria te fazer uma pergunta, até pegando um gancho isso do que o Francioli falou, de conhecimento, sobre passar o conhecimento para as pessoas, né, de forma
didática não, né? Mais simples para poder entender. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre biotecnologia, uma definição geral sobre biotecnologia, e você falou da vacina, que é um exemplo de biotecnologia, né? Estudo da vacina. E quais outros exemplos são mais próximos do nosso dia a dia e que as pessoas não têm a noção de como que tem um conhecimento básico sobre isso, tiram conclusões precipitadas, como é o caso da vacina, e que talvez você use também na sua divulgação científica, que se aproxima mais a biotecnologia da população de modo geral? Olha, Júnior, definição, primeiro, né? Definição de biotecnologia é aquela clássica de utilização de qualquer organismo vivo ou alguma parte dele, né? Como seu material genético, alguma proteína, para a geração de algum produto ou de alguma aplicação que será utilizado para benefício da humanidade, para benefício da sociedade, né? Então, a vacina é o exemplo mais clássico que a gente tem disso aí, né? E acho que quando a gente fala em biotecnologia também já vem à cabeça a produção de iogurtes ou de cervejas, né? Que está envolvido na área alimentícia, então é algo bem próximo também da população. Mas, atualmente, a gente tem muitos tratamentos para doenças, kits, testes diagnósticos, né? Vou exemplificar aqui com tratamento, por exemplo, os tratamentos que utilizam vetores virais. Então, o vetor viral ele vai carregar às vezes alguma molécula que vai, uma nanopartícula, por exemplo, que vai estar carregando um fármaco, né? E pode ser direcionado para uma célula tumoral, por exemplo. Então imagina a sua avó escutando a notícia de que ela vai receber uma injeção contendo um vírus. E que esse vírus vai ser um tratamento para a doença X, né? Será que ela vai aceitar isso? Como que ela vai aceitar isso atualmente? Então, assim, a gente ainda precisa discutir muito a biotecnologia, porque essa aplicação de vírus como vetores já é uma realidade, né? A gente já tem muita pesquisa nesse campo. Então, imagina quando isso chega para a população, assim, direto. Agora a gente tem um tratamento tal com o vírus tal. Então, não só vacina, né? Porque vacina de vetor viral a gente já tem e já causa pânico na população, né? Agora imagina um tratamento. Então, assim, eu acho que essa questão do tratamento é o que mais pega, assim, na divulgação, né? Que a gente tá tentando utilizar. Mas tem várias outras coisas, como tratamento de resíduos também, bactérias que comem plástico. Enfim, uma infinidade de coisas que a gente vai utilizar micro-organismos e que a população às vezes pode pensar, mas ele não é maléfico? Até que ponto que a gente vai poder utilizar um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, né? Um fungo? Enfim, eu acho que vai bastante para esse lado. E essa questão da linguagem mais acessível, eu não sei se eu te respondi, Júnior. Respondi certinho? Se ficou mais alguma dúvida? Puxando o gancho também do que o Francioli falou, dessa questão de produzir uma divulgação científica com uma linguagem acessível, né? Isso é muito difícil. A gente pensa que é simples, né? Que vai ser trivial. Mas a gente teve uma experiência de produzir 2 cartilhas educativas sobre a Covid-19 e uma sobre a dengue. E aí a gente escreveu a cartilha, né? Vários pesquisadores que participaram leram, releram, e a gente, né, pensou, não, tá bom, tá acessível, tá de fácil entendimento. E aí eu fiquei pensando, gente, mas peraí, pra tudo, a gente vê a opinião da pessoa que vai consumir aquilo. Por que aqui, quando a gente faz um livro, a gente não tá nem aí pro que o leitor tá achando? Aí eu falei, não, vamos fazer diferente essa cartilha. Vamos consultar pessoas, né, que não estão envolvidas na área acadêmica. Então a gente vai pegar aí uma cabeleireira, um motorista, e pegamos diferentes pessoas com outras profissões que não estão relacionadas à área acadêmica científica. E a gente deu vários trechos dessa apostila, dessa cartilha, para essas pessoas lerem e falar pra gente, tá ok, entendi, legal, ou falar, não, peraí, não entendi nada do que tá nesse parágrafo, o que vocês quiseram falar com isso? E realmente a gente teve esse retorno, né? Várias pessoas falaram, não, em algum trecho que a gente achou que tava excelente, né, que tava super simples, e a pessoa falou, olha, não entendi, o que acontece? O que é proteína? O que é isso? O que é aquilo? Então a gente teve que explicar ainda mais bem, que a gente já achou que tava bem explicado, né, mas não estava. E essa experiência eu achei fantástica. E, assim, eu tenho bastante orgulho, inclusive, de ter feito isso, porque eu não vejo ninguém fazendo isso, né? Escutando o que o público quer, o que o leitor quer. Então, assim, né? Não vou ser modesta nessa parte, eu gostei muito de ter tido essa experiência. E eu acho que mais pessoas deveriam atuar dessa forma, sabe? Escutar o que o aprendiz, o sujeito aprendiz, o leitor precisa saber com aquele conhecimento, com aquela aplicação que você quer demonstrar, sabe? Eu acho que falta muito esse contato. Eu acho que ainda tem muito uma hierarquização nessa posição, né? O cientista tá produzindo ali um texto de divulgação para você que é leigo e não sabe nada. Mas peraí, você sabe alguma coisa. E, inclusive, você pode ter alguma
ideia, poderia trocar informações, sabe? Eu, inclusive, idealizo aqui no meu mundo de sonhos, né? Um congresso que tivesse a população participando, sabe? Quando a gente faz, né, eventos, aí vai cientista, apresenta o trabalho, por que a gente não tem a população participando desses eventos? Por que a gente não tem lá a pessoa, né, que tem outra profissão não relacionada à área acadêmica que vai falar, mas peraí, essa bactéria faz isso? Se você colocasse ela em outro lugar, sabe? Todas as pessoas têm muitas ideias. Por que a gente não une isso na academia, né, na pesquisa? Eu sinto muita falta dessa interação. Não sei se vocês acham também muito utópico, mas eu sempre sonho com isso, gente. Com essa maior interação, né, de todo mundo. Me lembrou uma conversa que eu vi no grupo que eu faço parte da associação aqui de pós-graduandos, uma moça, Heloísa é o nome dela, ela falando que ela fez um levantamento no estudo, não me lembro bem o que era, falando sobre a extensão, projeto de extensão. E aí, ela estava levantando exatamente isso, que os projetos de extensão, eles são vistos mais como uma oferta de conhecimento à população do que como uma troca. Ou seja, subestimando a comunidade como se ela não pudesse contribuir também, em vez de só ouvir o que você tem a dizer, né? E é assim que a extensão é vista, é assim que a extensão age. Não tem um entendimento de que você pode também buscar um projeto de contribuição para além de só de querer que a pessoa engula o que você está falando. Eu quero pegar um gancho nisso que o Júnior falou, falar duas coisas. Eu já vi muitos professores universitários e pesquisadores, né, como um todo, não dando ideia para divulgação científica, como se divulgação científica não fosse ciência. Isso não é produzir nada. Então, assim, nessa hierarquização que a gente tem entre a população, os graduandos, os mestrandos, os doutorandos, os pesquisadores, ainda tem uma hierarquização do que é ciência, do que não é ciência, do que pode se pesquisar, do que não pode se pesquisar, do que é lícito, do que não é. Então, essa realidade é uma realidade que a gente enfrenta. As pessoas que querem fazer divulgação científica, elas enfrentam isso dentro da própria academia com os pares, que julgam que não tá fazendo ciência. E aí, pegando isso que o Júnior falou, eu me lembrei muito de um artigo, que é um artigo que eu gosto muito, de um professor que chama Fábio, que foi inclusive meu orientador no mestrado, e que ele traz no artigo, que ele discute sobre a epistemologia da ignorância. E aí ele fala muito nesse artigo sobre o quanto que o professor universitário das licenciaturas, né, que é a área que ele trabalha, o quanto que o professor ele chama os professores da escola básica para que ele ensine aos professores da escola básica como fazer o serviço dos professores da escola básica. E aí, nesse lugar que a universidade tem todas as respostas e que os professores não sabem, porque eles não estão lá na universidade. Então, eles não estão entregando nada, eles só vão lá receber. E aí, né, no desenrolar do texto, traz o quanto que os professores universitários, eles precisam ir também com esse lugar de que eles não sabem tudo e que eles precisam dessa troca e que as escolhas que eles fariam, talvez o professor da escola básica não irá fazer, porque é ele que está na sala de aula, ele que sabe a realidade dele, ele que sabe como que aquela turma funciona, ele que sabe se o que acontece, se ele for com aquele assunto, a mãe do aluno X vai vir reclamar, a mãe do aluno Y vai falar outra coisa. Então, são muitas coisas que permeiam essa realidade e que, às vezes, a gente fica imerso nesse espaço acadêmico e não consegue transpor esse muro, não consegue transpor nem a conversa. E aí fica nesse lugar. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre divulgação científica, a gente ter projetos como esse seu, que eu também adoro contar para as pessoas que você levou os textos, para as pessoas comuns. Eu mesma ajudei, levei um texto para uma costureira, gente. Ela leu, deu o parecer dela. Então, assim, isso é muito legal. Porque para que serve a nossa ciência se não é para ajudar a sociedade? Para que serve a gente ficar falando, estudando sobre vírus, sobre bactéria, sobre doença, se não é para melhorar a vida das pessoas? Esse conhecimento está servindo a quem? E o pior, são essas pessoas que estão pagando tudo isso. E no final elas não têm retorno de nada. Tipo, escrever um artigo científico não é retornar para a sociedade.
retornar para os seus colegas. Retornar para a sociedade é outra coisa. Vai lá, Francioli. Fiquei meio indignada. Não, você sempre fica, né? Você sempre fica. Não, mas e aí, assim, eu vou complementar o que você falou aí, porque a ciência que é produzida dentro da universidade, ela, por mais que ela tenha impacto na sociedade, ela é servida numa caixa preta. E as pessoas não têm o menor pudor em esconder isso, ou mesmo de dizer, vamos fazer diferente. O que eu quero dizer se desenvolve uma solução e você entrega para a sociedade, está aqui, como você faz, você não precisa entender, né? Simplesmente acontece, é mágica. Eu vejo, né, mais uma vez falando sobre esse projeto aí, né, a extensão, como a gente faz extensão errado. E aí a gente tem, muitas vezes, grandes instituições cercadas por comunidades ansiosas por conhecimento, ansiosas por dividir conhecimento. E às vezes, infelizmente, a sociedade que cerca a instituição, ela não tem acesso à instituição. Eu fico imaginando, toda biblioteca de uma instituição pública, ela é pública. Então, a gente teria que ter projetos que incentivassem ou que trouxessem essas pessoas para dentro da comunidade. E a gente tem uma série de ações que poderiam ser desenvolvidas e melhor desenvolvidas, porque quem sabe das demandas da sociedade é a sociedade. E às vezes eu me vejo participando de certas comissões dentro da instituição, onde nós queremos dizer qual é a necessidade da comunidade. Muitas vezes, o corpo acadêmico é formado por pessoas que não são daquela região. E aí, assim, eu trago a minha perspectiva, por exemplo, do Rio Grande do Norte, eu quero aplicar lá na região norte. Ou quero vir aplicar aqui no centro-oeste, onde você tem realidades que são algumas parecidas, mas outras que são completamente diferentes, contextualizações completamente diferentes. Então, esse inserir-se na comunidade, eu acho que falta demais ao pesquisador. E aí eu vou falar uma coisa que, assim, eu sempre falava para os meus alunos, quando eles perguntavam, professor, eu não sei o que eu faço, depois da graduação, eu não sei se eu vou trabalhar, ou se eu vou fazer uma pós-graduação. Digo, olha, isso é individual, né? Cada um sabe, mas particularmente eu acho muito importante quando você conhece o chão de fábrica, né, quando você conhece o dia a dia da tua profissão antes de você ir para a academia. Porque muitas vezes o que a gente tem são professores na academia que eles passaram por um processo de graduação, mestrado, doutorado, e aí o cara não conhece a realidade, muitas vezes. Ele focou ali numa coisa e aí ele não conhece as realidades da sociedade. E aí a gente gera um problema bacana, o cara com 28 anos terminou o doutorado já, tá pronto, tá ali entrando na universidade, tá indo no instituto, mas aí você vai olhar, o cara não tem um exemplo prático de vida, assim, ele não consegue contextualizar o próprio conhecimento dele. Eu acho que falta isso, né? Assim como se fala em humanização da medicina, a gente precisa humanizar todas as áreas também, e a gente só consegue fazer isso quando a gente faz mesmo a integração da comunidade que não é acadêmica com a acadêmica, buscando aqueles conhecimentos que estão lá fora e trazendo para dentro, e não tentando fazer, que acaba sendo empurrado de goela abaixo, né? Conhecimento que é produzido dentro da universidade, você querer empurrar para a sociedade, pensando que a sociedade é uma tábula rasa. Não, eu ia comentar, acho que na sua fala, da questão dessa ausência de proximidade, né? E tem uma revista, não vou falar o nome, mas o nome dela é, por exemplo, Tema na Escola, né? Então, um tema específico na escola. Aí fiquei super feliz quando eu vi essa revista e fui, né, navegar por ela. Gente, assim, gráficos de análise de resultado de artigo científico ali. Então, esse conteúdo, ele não é nem próprio pro professor, muito menos pro aluno, sabe? Então, eu acho que é surreal você querer sempre só aumentar a sua taxa de publicação, né? Porque hoje em dia a gente vê isso como um capitalismo na ciência, né? Porque a gente vê essa produção aí como fonte movedora do processo. E aí você faz uma revista que chama Tema Tal na escola, mas que não tem nada a ver com a realidade das escolas, especialmente de populações vulneráveis. Gente, é triste, né? Ver o caminho que a ciência, a educação, a divulgação científica tá sendo direcionada. Uma coisa que eu vejo assim, né, com essas questões de divulgação científica,
é uma tendência de um caminho oposto, quase que uma quebra de paradigma, porque a tendência da universidade é de se isolar. A universidade não busca aproximação com a comunidade. Quando você está divulgando a ciência para essa comunidade, você está querendo que ela se interesse por aquilo e que ocupe aquele espaço também, né? Só que tem um histórico de décadas que age de forma contrária, né? Então décadas? Você está sendo muito modesto, viu? Tá, generoso. Muito modesto, generoso demais. Dê uma moralzinha para eles, né? E aí isso joga, tipo assim, sei lá, um mar de pessoas que não liga e alguns poucos, meia dúzia, que buscam trazer a comunidade para aquele ambiente ali. E a separação vai a todos os níveis e até na linguagem, como a gente está comentando aqui, né? A pessoa que não sabe nem o que está sendo dito, como é que ela vai se interessar? Não tem para onde correr. E quem não sabe o que está sendo dito, não compreende, é muito mais fácil de ser manipulada, né? Sim, mesmo. Isso é muito real. E depois de todo esse desabafo que a gente fez, Cíntia, quais são os objetivos desse projeto do Ensina Biotech que ajudam na virada de chave, né? Ajudam a fazer diferente? Quais são os objetivos de vocês? Oi, Ingrid, não sei se a gente está conseguindo alcançar esse objetivo, né? Mas o nosso intuito é trazer a divulgação científica de uma forma dialogada para que possa gerar o desenvolvimento de opinião, de pensamento crítico no leitor, na pessoa que está recebendo aquela informação ou que está dialogando com a gente, né? Interagindo com a gente. E eu acho que esse é o principal objetivo. Porque se a gente tem criticidade, foi como o Francioli acabou de falar, vai ser mais difícil de você ser manipulado, né? De acreditar em certas coisas, de querer comprar determinado produto porque a mídia manipulou, jogou aquilo pra cima de você, enfim. E então acho que esse desenvolvimento de uma capacidade argumentativa, né? É o nosso principal objetivo. E a gente tem direcionado nossos conteúdos também para uma variedade de leitores, né, como é que fala? Assistentes, qual que é a palavra para quem consome um conteúdo digital? Para quem está consumindo esse conteúdo, e a gente fez alguns tópicos, como Biotech Kids, que a gente sabe que nenhuma criança vai ali no Instagram ver aquele conteúdo, né? Mas a gente espera que pais, mãe, pai, tio, avô, ou alguém que conheça, né? Se você tem um amigo que tem filho, você pode direcionar aquele conteúdo. E a gente dá dicas de não só de assuntos biotecnológicos, mas de ciência de maneira geral. E a gente fez essa divisão, né? De vários conteúdos voltados para quem é da área acadêmica, como um quadro que a gente chama de Por Dentro da UFOP. Então ali a gente traz uma linguagem um pouquinho mais específica, já direcionado mesmo para quem é cientista, pesquisador. E Hora da Ciência, que aí a gente já faz o contrário, a gente tenta trazer uma linguagem completamente diferente, né, mais acessível. E a gente estabeleceu esses quadros aí para ver se a gente consegue atingir esse objetivo, né? Mas é difícil, porque a população, de maneira geral, eu vejo isso, né? Essa é uma opinião minha. Eu acredito que a gente ainda não tem essa interação como a gente gostaria que tivesse. Muito por causa de todas essas décadas, dessas poucas décadas que a gente veio seguindo esse caminho errado, né? Então agora a gente também não pode esperar que o cenário mude, que seja tudo ideal e perfeito. Então ainda tem muito desse distanciamento, sabe? Então a interação ainda é pouca. Da sociedade com a ciência, mas acho que, especialmente depois da pandemia, isso está mudando, né? Muita gente viu a importância da divulgação científica, da interação, então espero que esse cenário se altere aí. O projeto de vocês, ele é muito interessante, tá bem explicadinho lá no site, e a gente vai deixar o link na descrição do episódio também. Vocês já estudaram a possibilidade de ampliar o Ensina Biotech para outras instituições? Isso é uma ideia que surgiu ano passado, inclusive, em um dos cursos, porque a gente também ficou pensando nessa história de a gente chama sempre palestrante de uma outra instituição, mas por que não chamar um colaborador de uma outra instituição, né? Então essa daí já foi, inclusive, uma ideia que surgiu, mas a gente ainda não implementou, por falta de tempo mesmo, da equipe, sabe? Então, por falta de ter tempo para sentar, planejar, reunir, gerenciar tudo isso, mas é uma ideia, assim, que o grupo tem. E eu acho que isso seria, nossa, fantástico, porque aí sim a gente consegue agregar opiniões, né? Práticas de diferentes regiões do Brasil. E, nossa, é o que tá faltando mesmo. Não só na nossa plataforma, né? Mas que a gente veio falando até agora em tudo, né? Porque eu olho para a página de vocês e para o que você falou até agora, o Cindy vai falar mais, mas eu não enxergo só um programa de extensão.
eu enxergo uma rede de colaboração e a pandemia ensinou isso, que ela pode ir além das fronteiras nacionais, inclusive, né? Porque é um projeto muito interessante para a formação de docente também, né? Tem um foco em atualização docente, né? Pelo que eu percebo. E aí o que a gente vê? Eu particularmente, enquanto na área de tecnologia, não necessariamente da engenharia, mas de tecnologia, eu vejo uma necessidade muito grande de debates transversais. Como eu sou da área de materiais, eu vejo assim, tudo tudo a gente consegue fazer interface. E a biotecnologia é uma área assim fantástica, né? E que pode agregar pesquisadores de diversas áreas, não somente pesquisadores, né? Mas você tem as questões éticas, você tem as questões de interface de áreas e tudo isso que poderiam ser discutidos de forma a você ter ali uma rede realmente grande que tivesse muitas ações. Você já tem um caminho muito interessante para o sucesso. E aí até eu me interessei em participar dessa rede quando ela se transformar em rede, tá? Não, de fato, porque a biotecnologia ela está totalmente integrada com química, com física, com engenharias, enfim. E como a gente falou, né, como eu falei aquela hora da pergunta do Júnior, da definição básica, clássica de biotecnologia, ela é direcionada para a geração de aplicações ou produtos em benefício da sociedade, da população. Então, é o papel aí das ciências sociais também, que a gente não tem essa integração com a biotecnologia, né? A gente fala muito, vamos produzir para a sociedade, e cadê as ciências sociais? Então a gente precisaria desse diálogo, com certeza. Eu achei muito importante isso que você fala, né, sobre onde que tá as ciências sociais, porque quando a gente... Já vou eu ficar aqui indignada de novo. Essa ligação entre essas ciências duras, né, que a gente chama assim, desse lugar, e quando você fala que faz ciência, as pessoas pensam logo em alguém que está curando doença, em alguém que está produzindo um novo celular, em alguém que está, sei lá, fazendo vacina. Mas as ciências sociais não são ciência, não é ciência para as pessoas. Então, assim, você compreender como que a sociedade caminha em determinado assunto, por que isso acontece, de quantos em quantos anos uma geração muda, por que a sociedade age desse jeito, por que a sociedade enxerga as decisões políticas de um jeito, por que em algum momento teve uma ruptura brasileira, por exemplo, né? E a gente falando aqui de vacina, que até 2018 todo mundo estava atrás da vacina da febre amarela, 2017, 2018, todo mundo fazia fila no posto. Por que 2020 ninguém queria tomar vacina e queria saber quem que era o produtor e qual que era a eficácia? Então, assim, isso também faz parte dessa pesquisa. Mas isso não é visto como ciência. Então, assim, é muito importante que a divulgação científica chegue, mas que ela chegue ampliada também. Não só essa realidade biológica, mas a realidade biológica chegue, que as pessoas, principalmente, que eu acho que é uma coisa assim sensacional, que as pessoas entendam que a ciência não é feita de eureka, a maçã caiu e tudo aconteceu, mas que a ciência é feita de tentativa e erro, que os cientistas estão ali todos os dias errando para um dia acertar e aí fazer uma transformação importante. Porque isso é uma coisa também que falta. Parece que de repente estava dormindo e agora descobri a cura do câncer. Ou então, sei lá, estava caminhando e a fórmula da vacina apareceu na minha frente. Não é místico, não é assim que funciona. Então, eu acho muito, muito interessante que a divulgação científica chegue abrangendo todo esse espectro. E, claro, né, que o Ensina Biotech não dá conta de cobrir todas as coisas, todas as áreas, né? E vocês têm feito um trabalho muito bonito, muito bem feito na área de biotecnologia. Mas a gente também precisa, né, e pensando nesse lugar da rede, de ampliar isso para outros espaços, para fazer divulgação científica na filosofia, na engenharia de materiais, na física, na química, sobre computadores, sistema de informação, não sei, sabe? Coisas desse tipo, porque a gente recebe em casa celular, computador, ou uma garrafinha que deixa a água quente água fria por 24 horas. Gente, tem ciência para uma garrafinha que vai ir para o sol
deixar sua água fria por 24 horas. Então, assim, isso precisa ser aproximado. E, Júnior, pode falar, porque... Um desabafo aqui também. Eu tô indignado. Ingridinado, né? Tô ingridinado com uma coisa aqui. Lembrei de uma parada. Porque eu passei, na pandemia, uma época na minha casa. E aí, eu imagino que vocês passaram por isso também. A vida do pesquisador, quando tá em casa trabalhando, é outra, né? É uma coisa de... As pessoas não entendem aquilo como um trabalho, né? E acham que você tá fazendo nada. Você só fica na frente do computador. Isso. Aí quando um parente lá que ele tem pressão alta, toma remédio por conta de pressão alta e não dá valor à ciência. E a ciência tá na vida dele 24 horas. Porque ele tem um celular, como a gente está falando, ele tem um celular e toma um remédio. Ele usa uma roupa, até a roupa que você veste tem ciência. E isso é tão entranhado no nosso dia a dia que as pessoas não param a pensar de onde vem aquilo. It's magic, baby. Ai, é bem isso mesmo. Vocês pontuaram vários pontos importantes, né? Ingrid falando aí das ciências sociais, é muito da discriminação, né? Que você falou, da discriminação com quem faz divulgação científica, e ainda tem essa das várias áreas, né? Então existe uma discriminação total com quem tá ali na química, na biologia, com as ciências humanas, né? Então a gente também é um cenário que a gente precisa inverter. O Júnior comentou dessa questão, né, da pessoa que tem pressão alta e que não valoriza a ciência. Eu fico também indignada com quem tem diabetes, por exemplo. E não valoriza também ciência e biotecnologia, ou aí vem falar assim, mas eu sou contra transgênicos. Mas a insulina que essa pessoa consome é um produto transgênico, né? Então... falta muito esclarecimento para a população ainda, falta muita interação. A gente vê isso claramente, diariamente, né? É muito ruim, porque é justamente isso, falta esclarecimento. E aí, como a pessoa não conhece, e eu acho que aí é uma cadeia de problemas que só ampliam a problemática, né? Porque a pessoa não tem proximidade com pesquisadores. O cidadão médio, o cidadão comum brasileiro, ele conhece quem que faz ciência? Quem que ele conhece dos institutos de pesquisa? Não conhece. As pessoas do Brasil, e o Brasil com essa desigualdade explícita e latente, a galera que minimamente se encontra e compreende um pouco da ciência fica de um lado, enquanto toda a população fica do outro. E aí não existe amizade entre essas pessoas. As pessoas não estão e não sentem que a universidade é delas também. Então as pessoas não entram. O Francioli falou da biblioteca, né, que é pública. Quem sabe que a biblioteca é pública? Quem sabe que pode ir lá pegar... Gente, não existe, assim, não existe esse conhecimento. Mal, as pessoas sabem que é a biblioteca pública da cidade. Eles podem fazer um cadastro lá sem pagar, porque nem isso tem divulgação. Então aí a gente tem essa desigualdade, tem as pessoas que não se sentem parte da universidade. Aí elas como não se sentem parte da universidade? Não visitam nenhum laboratório, não conhecem nenhum pesquisador. Os pesquisadores estão nos seus redutos, nos seus castelos de marfim e acham a divulgação científica uma coisa, assim, secundária, que não é importante. Então, como que, somando tudo isso e várias outras coisas, as pessoas vão compreender a importância da ciência? Aí, quando chega um momento como esse que a gente acabou de passar... Aí as pessoas não entendem, as pessoas não valorizam, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Que dia que você trabalhou para que as pessoas entendessem? Porque os pesquisadores, as universidades, elas têm poder, sabe? Tem poder. Então, para que a gente está usando esse poder? Para continuar retroalimentando a gente, o nosso ego? Ou a gente está usando esse poder para expandir? Porque vocês comentaram lá no começo sobre a extensão, e por mais que a gente entenda que ensino, pesquisa e extensão é uma tríade que caminha junta, a extensão nunca vai ter minimamente o peso da pesquisa e do ensino. Porque no final é pesquisa lá em cima, ensino no meio para baixo. Lá embaixo também, né? Lá embaixo e a extensão nem tá.
Talvez o Júnior esteja certo. Olha, eu acho que isso depende da instituição, viu? Porque, assim, das instituições que eu já passei, eu sempre dizia que era um tripé capenga. Porque é sempre assim, nos institutos cuja lei de criação, né, diz que a gente tem que fazer ensino, pesquisa e extensão, você tem ensino, pesquisa e extensão. Assim, pesquisa e extensão quase nada, você tem que dar aula, né? Então, assim, depende muito da instituição. Eu acho que nos institutos federais, né, que inclusive atende uma outra parte. Se a gente for pensar, claro que tem o ensino superior, mas o foco principalmente é no ensino médio, né, médio técnico. Então, realmente, eu acho que Quando eu entrei no Instituto em 97, né, como aluno, existia um grupo de professores que não... Olha, assim, pesquisa, o que é isso? Enquanto outros, um dos quais eu tive o prazer de trabalhar durante muitos anos, ele dizia, pesquisa é algo que você tem que fazer com o estudante de ensino fundamental. Você tem que trazer o estudante de ensino fundamental para fazer pesquisa, né? E aí a gente viu alguns exemplos muito bons nesse sentido. Eu ia, ainda no ensino médio, eu frequentava congressos que eram só do pessoal da engenharia. Então, eu acho assim que se você não tem pessoas preparadas na academia para fazer com que o aluno do ensino médio e do ensino fundamental também, que isso é importante, eu tenho que despertar o interesse pela ciência no começo, né, na formação inicial. Se o meu aluno ele chega no ensino médio e o cara nunca teve contato com alguém, eu não estou falando com a ciência, eu estou com alguém que tenha feito o olho dele brilhar para a ciência, para a matemática, para as ciências sociais, ele não quer saber de papo, né? Tudo isso para mim é chato. Pessoal, mas nossa, vocês levantaram essa questão aí da biblioteca, eu só tô aqui pensando, porque teve uma vez, uma frase que me tocou muito de uma vizinha minha, que eu comentei isso, né? Mas você sabe que a universidade é pública, que você pode entrar, falei da biblioteca, e ela falou assim comigo, nossa, se eu entrar na universidade vão me prender. E essa ideia é justamente porque tem né, os guardinhas lá na guarita, então assim... Olha a imagem, né, que a população tem. Mas mesmo assim, mesmo se a gente levasse... Se eu levasse essa menina para a biblioteca, se a gente levasse alunos, que tipo de material que a gente tem na biblioteca da universidade? É totalmente, exclusivamente voltado para a área acadêmica. E agora, eu tive essa ideia aqui agora, o que a gente podia fazer para aumentar a divulgação científica? As pessoas iriam odiar essa ideia, obviamente, mas você defende ali a sua dissertação. O que fica naquela biblioteca? Aquele material impresso da sua dissertação que ninguém lê, que fica lá tomando pó escondido nas últimas prateleiras do último corredor. Então, você defende a sua dissertação, né, para a banca, faz aquele seu texto, beleza, fica no site da universidade, fica disponível para pesquisador. Mas o físico, por que você não poderia fazer um texto simples, divulgando essa sua pesquisa, divulgando o que você fez? E aí isso sim ficaria naquela biblioteca, sabe? E aí esse material seria de acesso geral. Enfim, ninguém ia gostar dessa ideia, porque tem um trabalho duplo, né? Por mais que seria um texto bem menor, obviamente. Mas não seria mais interessante, assim, pensando nesse ponto de vista da interação social? Não sei, me surgiu essa ideia aqui. Eu fico sempre querendo, né, botar em prática os planos. Nunca vai dar certo, né? Mas assim... Gente, deixa eu só contar um negócio. A Cíntia é a pessoa mais ideante que eu já conheci na história da minha vida. Ela tem... Sério, se um dia eu ganhasse na loteria, eu ia pegar, assim, 5 milhões e só entregar na mão da Cíntia e falar assim, coloca todas as suas ideias em prática, porque eu tenho certeza que ela ia fazer esse dinheiro render, assim, ó, tanto conhecimento, mas tanta coisa, que sério, é difícil andar com ela, porque ela tem ideia em todos os momentos. E é muito triste saber que ela não tem tempo nem dinheiro para executar, porque são ideias Maragold. Pela quantidade de ideias, 5 milhões é pouco até. É a ideia dos livros, né, Ingrid? Dos livros brasileiros, livro de dar. Tem que ter dinheiro para executar. Tem que ter dinheiro, gente. Mas aí é nesse ponto que eu acredito que o Ensina Biotech, ele poderia realmente ganhar esse status maior de rede de colaboração, rede de cooperação, porque assim, eu sempre pensei nos institutos como um local, um laboratório. Eu acho que as universidades deveriam pensar nisso, né? Nós somos um laboratório, a gente precisa testar ideias, inovar, fazer coisas interessantes. E aí, é lógico que dentro de um programa de pós-graduação, talvez isso fosse difícil você fazer inicialmente, porque você tem todo um conservadorismo muito arraigado ali, né? Os professores se acham, progressistas. Na verdade, são muito conservadores, né?
Então, eu acho que seria muito difícil. Mas, quando você tem ali algumas pessoas ligadas a um programa como esse, o cara pode dizer, me voluntario para fazer. E aí você teria essa possibilidade de ver como é que isso impactou. Eu acho que até hoje em dia, talvez a mídia física também seria simplificar demais, né? Transformar a sua tese, a sua dissertação em um carrossel do Instagram. Mas talvez tivesse mais repercussão, tivesse maior alcance, né? Dependendo da forma como você coloca. Porque acho que o grande né, da questão da ciência, ela não ser atrativa, na minha opinião, é a linguagem que se usa. Isso aí acaba afastando as pessoas, porque não, isso aí não é pra mim. Embora, né, as pessoas também não leem bula de remédio. Pra que bula de remédio, né? Eu tenho uma frustração muito grande lá em casa, porque lá sou eu e mais 4 irmãos, né? E aí, nenhum deles estudou em Universidade Federal. Uma irmã minha formou, 2 irmãs minhas fizeram graduação em particular, e nenhuma delas fez em federal. E na época que eu comecei a estudar, elas não estavam estudando ainda, sabe? Na instituição que elas formaram. E aí, o pensamento era esse que o Francioli falou aí, de não pertencimento, não acha aquilo é para eles. Não se sentem nem na possibilidade de tentar aquilo, sabe? Acha que não vai dar certo. Mesmo eu estando ali, eles me vendo fazendo a graduação e tudo, agora mestrado, doutorado, mas tem algo, sabe? É uma muro que é muito grande, de muitos anos. Quando é criança, você já está criando nela uma separação da universidade. Tem pessoas, uma colega que eu tive, contando que ela dava aula no interior de Mariana, numa roça lá, e ela falando que tem gente que não sabe que existe universidade e mora a poucos quilômetros dali. Como é que essa pessoa vai ter a oportunidade de sequer entrar lá para saber o que é? Quem dirá estudar? Cíntia, continuando, a gente fica bravo, fica feliz que o Ensino da Biotech existe, mas a gente fica bravo de novo, fica feliz de novo. Nesses 4 anos, né? Você não fica bravo porque a Biotech existe. Não, eu fico feliz. Tá? Esclarece aí, né? Eu fico muito feliz. Obrigada, Francioli. Para que não haja dúbios entendimentos. Nesses anos que vocês estão, 4, eu sei que vocês já produziram muitas coisas, inclusive você já falou até de um livro. O que mais que vocês já produziram? Onde que a gente encontra? Como é que a gente faz para acessar essas coisas todas? Ingrid, a gente focou bastante nessa produção de material didático, né? Em parte por influência minha, né? Eu adoro um livro. O Francioli comentou aí da Carrossel, de mídias digitais, mas, gente, eu sou fã de um livro físico. Um cheirinho de folha. Mas, enfim, então a gente produziu... foram 3 livros. 2 referentes aos 2 primeiros cursos, cujo tema foi vacinas, né? Então, o primeiro livro, ele é um compilado de propostas educativas. Então, a gente fez uma coisa bem prática mesmo, para o professor poder xerocar aquelas folhas e levar para a sala de aula, sabe? Algo bem direto para ser aplicado. E também tem alguns conceitos, algumas transposições de conceitos nessa temática, né? E um segundo livro que é sobre jogos. Então, nós criamos 5 ou 6 jogos que tratam de vacinas, né? Que falam sobre essa temática também, já pronto para o professor xerocar e aplicar em sala de aula, tá bem bacana. E esse livro dos jogos, ele tá disponível para download gratuito também, na editora que ele foi publicado, né? Que foi na Universidade Federal de Alfenas. Mas aí no nosso Instagram, a gente deixa os links direcionando para todos esses caminhos, né? Então, esse primeiro livro que eu mencionei, ele é para compra, né? A gente não conseguiu publicar. Essa é uma outra dificuldade também, né? Publicar com editoras de universidade, é uma coisa assim complicadíssima e demorada, então a gente optou por fazer uma publicação privada, mas aí infelizmente o livro também é disponível só mediante compra. Mas esse dos jogos e esse da nanotecnologia que eu mencionei no comecinho da conversa, eles são gratuitos, né? Então vamos divulgar aí para todo mundo acessar esses livros. E a gente também fez 2 cartilhas educativas. Eu falei, né, sobre Covid, sobre dengue, que nosso foco era arboviroses, que muita gente não conhece. E a gente focou nas repercussões socioeconômicas dessas arboviroses, que também é um ponto nada falado, né? A gente vê nas campanhas aí não vamos deixar a água parada para não dar o mosquito da dengue. Pronto, acabou. E a gente trouxe um novo olhar
falando justamente do impacto social que uma arbovirose pode gerar. Então a gente usa como exemplo, e inclusive a gente fez uma atividade na UFOP com alunos do ensino médio para falar disso, né? Que a gente fez um teatro para mostrar uma mãe de família que vende doces na rua e ela acaba contraindo chikungunya e precisa ficar 15 dias isolada, né? Com cuidados médicos, e a única fonte de renda é essa venda de doces, né? Então, como que essa família sobrevive nesse período? Que apoio que tem do governo, que não tem? E a gente aborda esse lado. Então, a gente tem essas 2 cartilhas bem nesse sentido, e elas também estão disponíveis para download gratuito. Também pode ser, né, aplicada para professor ou para qualquer pessoa que tenha curiosidade nesse assunto. Então, são 3 livros, 2 cartilhas e os cursos para atualização docente, aí mais o Instagram, e a gente ampliou para o YouTube, o podcast, e, né, para todo mundo poder escutar ou assistir os vídeos dos cursos, e no Instagram também. Cíntia, esses materiais todos, eles são direcionados para públicos específicos ou é para a população de modo geral? Tem alguma diferenciação? O curso é para professores, pelo que eu entendi, não é isso? Ou é pra quem? Os cursos a gente sempre faz direcionado. E, na verdade, os livros também, porque a gente sempre coloca essa aplicação prática para professor. Porque a gente tem bem aquele clichê de a gente acredita no papel transformador da educação. Porque, o professor é o principal agente transformador, não adianta. Então, a gente foca muito nessa atualização docente. Mas a gente sempre ressalta que, como o livro ele é produzido, elaborado em uma linguagem bem acessível, a gente sempre coloca figuras, várias exemplificações, a gente sempre ressalta que é um livro direcionado para qualquer tipo de público-alvo, né? Qualquer pessoa que tem interesse pela ciência, ela consegue se encontrar ali naquele livro, naquela obra. Mas, especificamente, eles são mesmo direcionados para professores, né? A gente busca sempre colocar uma alternativa de estratégia didática, pedagógica, mas, enfim, fica aí sempre caminhando para esses 2 lados, né? Cíntia, a minha última pergunta para você é a seguinte: a gente já falou de várias coisas, a gente já passou pelas coisas interessantes que o Ensina Biotech está fazendo, dos desafios que vocês têm, né, tiveram e ainda têm, dessa realidade social que a gente vive. Então, assim, fechando isso, por que é importante fazer a divulgação científica? Qual é a virada? Por que é necessário? Porque se você fosse convencer alguém agora, assim, ó, é importante fazer a divulgação científica por causa disso, o que seria? Olha, a Ingrid tá parecendo um pitch de startup aqui. Me senti pressionada, tentando angariar investidores. Mas eu acho que essa resposta, ela tá contida em todo o diálogo que a gente teve, né? A gente foi mostrando aqui essa importância da questão dessa interação com a sociedade para esclarecimento, né? Sobre tratamentos, vacinas, vários processos, sobre a ciência de maneira geral. E acho que eu falei anteriormente também do nosso principal objetivo, né? Que é desenvolver essa capacidade crítica e argumentativa na população. Eu acho que o principal papel da divulgação científica é esse, né? De interação e de desenvolver uma argumentação crítica. Que eu acho que sem isso a gente vira marionete, né? Na mão de quem quiser manipular a gente. Então, eu acredito muito nessa questão. Com essa resposta da Cíntia, eu que não abri o episódio, mas que estou aqui dando as últimas palavras de encerramento. Muito obrigada, Cíntia. Francioli Júnior, se vocês tiverem alguma coisa para complementar, a Cíntia também, fique à vontade para falar alguma coisa. Indicar, você pode fazer mesmo seu jabá aqui, tá? Indicar todos os seus livros, toda a sua produção, aproveita, tá? Que a gente vai depois pôr link de tudo, porque a gente é desses, isso é importante. Muito obrigada pela sua presença, tá? Pelo seu tempo e por você estar fazendo esse trabalho tão legal que, assim, às vezes é mais difícil fazer do que outras coisas. Mas é muito importante para a sociedade, você pensando nisso, ainda insiste nesse trabalho. Obrigada. Cíntia, te agradecer por você ter vindo, pela aula que você deu. O que você disse aqui me deixa mais entusiasmado com a divulgação científica, sabe? A gente entende e conversando sobre isso, a gente vai vendo como que ela é ampla e como que ela atinge vários eixos, né? Várias regiões, várias pessoas e o peso dela dentro e fora da universidade. Isso é muito importante. Então, muito obrigado e esperamos vocês em um próximo aí que você quiser vir também.
Ai, gente, eu que agradeço a oportunidade de participar. E é muito bom, é muito ruim participar desse podcast. Muito bom porque é maravilhoso, mas é muito ruim porque ele acaba, né? Dá vontade de a gente ficar aqui conversando, ficar indignado, desabafar. E, Júnior, então eu vou deixar um desafio pra você. Porque já que você ficou muito empolgado, entusiasmado com a divulgação científica, e você tá no doutorado, né? Não defendeu ainda. Então a sua tese vai virar uma divulgação científica ao final. Aceita o desafio? Prometido, mas eu vou precisar de consultoria. Combinado. Então, é isso aí. Cíntia, muito obrigado por participar mais uma vez. Dessa vez eu tive a honra, o prazer de participar também. Da primeira vez, infelizmente, eu não pude. Mas, afinal de contas, eu não gesto. Então, eu acho que eu estava melhor ficar como ouvinte. Então, agradecer a todas as pessoas que foram resilientes ou suficientemente resilientes. Agradecer a todas que foram suficientemente resilientes para nos acompanhar até o final. Esse papo que foi muito bacana, né? Descontraído, sempre colocando as ingredientes. E dizer para vocês, fazer o convite que nós temos o nosso grupo lá no Telegram, né? Então o link do Telegram está lá. Os nossos episódios estão talvez um pouco atrasados quando vocês ouvirem este episódio lá no YouTube, mas estamos nas principais plataformas de distribuição de podcasts, o Deezer, o Amazon, o Spotify, o Google Podcasts, para aquelas pessoas que são mais abastadas, ao Apple Podcasts também, tá? Então estamos em todos esses lugares. Então, valeu, gente, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.